No Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é o egoísmo. Então, junto com o nosso Daniel, vamos procurar trazer em palavras simples sobre o egoísmo na visão do Espiritismo. Começando com a questão tradicional, né? Daniel, em que consiste o egoísmo? Simplificando, na ausência do exercício da lei de amor. Porque é exatamente digamos, seu amor é a tese, o egoísmo é a antítese, né? Então, é tudo o que é o contrário ao exercício do amor é o egoísmo. Né? Aliás, a humanidade, é chamada a atenção pelos espíritos codificadores da doutrina espírita, no item 785 do Livro dos Espíritos, quando perguntados qual é a maior chaga da humanidade, né? Eles respondem com absoluta franqueza: é o orgulho e o egoísmo. Então, está aí todo o nosso desafio para vencermos o orgulho e o egoísmo. Vencidos esses dois, diríamos assim, inimigos do amor, nós estamos amando. Agora, Daniel, por que existe o egoísmo entre o ser humano? Seria mais fácil nós já vermos desprovido de egoísmo? Daí não precisaríamos fazer esforço nenhum, né? Veja como Deus é soberanamente justo e bom e sábio, sobretudo sábio, né? Muito embora todas as características de perfeição absoluta pertencem a Deus, né? Nós precisamos fazer o nosso exercício de aprendizado. Se nós estivéssemos prontos já, não teríamos nenhum mérito. Aliás, essa questão ela nos remete a uma outra que é muito importante compreendamos. Quando Jesus é colocado como o ser que foi criado perfeito por Deus, no âmbito do Espiritismo não se admite esta possibilidade. Porque se Deus cria seres perfeitos, relativamente perfeitos, por que Deus, sendo absolutamente justo e bom, criaria outros imperfeitos como nós somos? Ele não seria justo e não seria bom, porque a imperfeição naturalmente estabelece sofrimento no ser, né? O fato de sermos imperfeitos, nós sofremos por isso. E quando ele cria seres angélicos ou perfeitos, essas criaturas não teriam mérito de ter chegado até lá. Então nós não admitimos no âmbito da doutrina espírita essa possibilidade. Mas Jesus passou pelas fieiras nas quais nós estamos passando. Então, para que nós aprendamos a amar, pouco a pouco nós vamos nos exercitando. Só que o egoísmo ainda é uma característica do ser, né? Dada a nossa imperfeição moral. O egoísmo é inerente à raça humana, ao ser humano. É inerente à imperfeição espiritual. Exatamente. Quando a criatura entra em outros estágios morais, pouco a pouco vai alijando o egoísmo do seu interior. Razão pela qual, nos mundos superiores, o egoísmo já foi vencido, né? Por isso que, dentre outras características, os seres angelicais vivem em mundos infinitamente melhores do que o nosso. Mas, por sermos seres egoístas, orgulhosos, só temos condições de habitar postos de trabalho, educandários divinos como o planeta Terra. Então,
De nada adianta nós imaginarmos que de um instante para o outro vamos vencer o orgulho e o egoísmo e vamos dar um passo estratosférico para mundos sublimes. Absolutamente. É um processo. Na medida em que nós nos elaboramos espiritualmente, nós vamos deixando para trás essas nossas imperfeições. Já avançamos muito, mas temos muito ainda pela frente, né? Então, estamos nesse estágio, né, onde nos caracterizamos ainda como seres orgulhosos e egoístas. Agora, o planeta Terra, Daniel, ele é um mundo que um dia ele vai experimentar habitação de espíritos aqui que não sejam mais orgulhosos e nem egoístas? Ou ela é um planeta para sempre estar abrigando nós que temos orgulho e egoísmo? Ora, se não fosse diferente desse pensamento, Jesus não teria dito: os mansos herdarão a terra. Os mansos se caracterizam por aquelas criaturas que já despertaram virtudes que hoje ainda não se vê na grande massa do planeta Terra. Então, é uma promessa de Jesus. O planeta Terra é um educandário divino que servirá para a habitação de espíritos enobrecidos moralmente, né? Está aí a chamada transição planetária, né? Essa substituição de um padrão ético-moral vigente por um outro padrão ético-moral que deve ser instalado no planeta, né? Então, nós estamos ascendendo na escala evolutiva ético-moral, né? Nós pertencemos ao planeta Terra, provavelmente tivemos imensas reencarnações, aqui teremos outras tantas, dados os compromissos que temos com o próprio planeta. Então, nós somos os artífices desse processo de mudança, provavelmente, né? Porque é assim que nós nos dinamizamos no mundo espiritual, que não quer dizer que possamos ir para outros planetas também, né? Mais ou menos melhorados de acordo com a nossa possibilidade. Então, o planeta Terra caminha de um planeta de provas e de expiações, onde o sofrimento e o orgulho e o egoísmo estão exatamente neste caldo, né, para um planeta de regeneração, né? O próximo passo do planeta é exatamente este, onde o bem haverá de vigir no seu grau possível para os espíritos que aqui estão. Agora para nós, Daniel, que somos os mortais que aqui vivemos no planeta, o que devemos fazer para que possamos já irmos nos alijando do egoísmo? Os cristãos temos, nas lições de Jesus, todo o código ético e moral já prescrito. E se a gente quiser resumir esse código ético-moral, é irmos para o maior mandamento. Amar. Ama. De acordo com as tuas possibilidades. Ama o teu irmão, ama o teu lar, né? Ama a sociedade na qual você está inserido, né? Temos repetido, né, essa questão, porque às vezes a pessoa acha que ela, para amar, ela precisa viver afastada das questões do mundo, né? Dentro dos templos. Essa não é a proposta de Jesus. O amor, ele se dinamiza nas relações sociais, no trabalho, no lar, na casa espírita, no templo evangélico, na mesquita, na igreja católica. Não importa onde nós estejamos inseridos. Não é só o espírita que tem o privilégio de amar. Os seres humanos têm o privilégio de amar. Então, essa é a bula. Esse é o caminho. Respeitar o próximo. Não tem jeito. Quer dizer, respeitar o próximo é amar o próximo. Então, respeitemos-nos para que possamos respeitar o nosso próximo também. Né, Daniel? É isso aí. Então, tá. É um dos caminhos. Então, nós convidamos a todos para que conheçam os ensinos de Jesus, que quando assim o fizermos, nós vamos começar a aprender a amar. E nós vamos ver que, para começar a aprender a amar, não precisa ter grandes feitos como figuras de linguagem, como asas de anjo. Não,
nós mesmos, como espírito encarnados, seres humanos, basta que comecemos a respeitar o nosso semelhante. E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, estamos dando sequência a esse nosso programa chamado Espírito Jovem. Na semana passada, nos outros dias, nós vimos uma introdução sobre educação. A visão de Kardec conceituando a educação como conjunto de hábitos adquiridos. E nós conversamos aí também exatamente sobre essa questão dos hábitos. A educação sendo nossos hábitos adquiridos, nosso hábito do dia a dia, o que fazemos quando acordamos, quais são nossos objetivos, quando vamos trabalhar, quando estamos nos relacionando com as pessoas, com nossos familiares, com nossos amigos, hábitos muito íntimos, hábitos mais externos, todo esse rol de ações humanas são um conjunto de hábitos, portanto, é o que nós chamamos mais genericamente de educação. Nós vimos também que a base da evolução humana se dá de duas formas dentro da visão de Allan Kardec, dentro da visão da doutrina espírita: o progresso intelectual e o progresso moral. São as duas chaves, são as duas molas propulsoras para que a gente possa ir ajustando, melhorando e ampliando nossos hábitos, ou seja, melhorando e ampliando nossa educação. Assim, pois, inteligência e moral passam a ser as virtudes principais do ser humano, ou a principal busca do ser humano, na medida em que ele se interessa ou deseja e tem a vontade de melhorar, de aperfeiçoar os seus hábitos. Muito bem. Neste ponto, vamos trabalhar rapidamente o aspecto do progresso intelectual. Lá em O Livro dos Espíritos, questão 780, Kardec pergunta sobre esse processo de evolução. A resposta dos Espíritos é maravilhosa, dizendo que o progresso intelectual, a inteligência, ela amplia nossas responsabilidades dos nossos atos, na medida em que ela distingue o bem e o mal, o certo do errado. Então, somente a inteligência é capaz de fazer com que a gente, ao nos depararmos com um problema real do dia a dia, não sei o que fazer diante de tal situação. Estou um pouco perdido em relação a tal decisão que devo tomar. Aí entra o aspecto da inteligência, tentando discernir entre o certo e o errado. E nesse aspecto, quando nós conseguimos distinguir entre o bem e o mal, nós temos a liberdade maior de decidir por um ou por outro caminho. É o livre-arbítrio. Então, quanto mais inteligência nós tivermos, maior a chance, maior a liberdade de escolha, a liberdade de escolher os nossos rumos, os nossos caminhos. O progresso intelectual, portanto, é a mola propulsora. É ele que vai nos dar condições de saber o que fazer nas situações onde nós temos exatamente dúvidas, que temos aquela dificuldade de saber se estou fazendo é certo ou se o que estou fazendo é errado. A inteligência não deve ser vista apenas como o conceito mais clássico de inteligência racional, aqueles que eram medidos por testes de QI, coeficiente intelectivo. Pessoas com alto QI eram pessoas altamente inteligentes. A inteligência é muito mais do que isso. A nova ciência já vem descobrindo outras formas de inteligências e colocando todas elas a serem estudadas e pesquisadas. Nós temos a inteligência musical, nós temos a inteligência linguística, a linguagem, nós temos a inteligência espacial, as noções de distância, de espaço. Nós temos a inteligência sinestésico-corporal. Sinestesia quer dizer movimento. Quando colocamos o corpo em movimento, todas essas formas são formas de inteligência. E todas elas devem ser desenvolvidas. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, comenta que a instrução é exatamente este meio pelo qual a inteligência se desenvolve. Não é aquela instrução fruto da academia, dos títulos acadêmicos, o mestre, o doutor é mais inteligente, não é neste sentido. Instrução vem de colocar para dentro. Aquilo que nós absorvemos para dentro de nós, uma leitura, uma observação, o contato com as pessoas, e esse aprendizado, essas reflexões que vamos fazendo vão entrando na nossa memória, vão entrando em nossos pensamentos. É o processo de instrução, fluindo para dentro, quer dizer, influenciando nossas próprias vidas. Já a educação é um conceito maior, vem do latim ex ducere, que é tirar de dentro, ou seja, como se fosse colocar para fora. Eu posso ser extremamente inteligente, ter diversas inteligências
E não significa que eu, sendo sábio, seja uma pessoa moralmente boa, mas é a base para que eu possa decidir. E a hora vai chegar em que nós vamos nos deparar com os problemas e temos que tomar uma decisão. Hora de fazer o certo. É a nossa inteligência que está nos dizendo isso, que está apontando uma nova consciência de chegou a vez, de chegou a hora de fazer o certo, definitivamente de fazer o correto. Olá, amigos, nosso fraternal abraço, como sempre, nossa rogativa a Deus por todos nós, porque somos carentes da presença divina em nossas vidas. Estávamos refletindo, cuja reflexão desejamos aqui dividir, porque vem de encontro ao estudo que a doutrina espírita nos oferece. Os amigos já devem ter ouvido comentar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Ela é uma religião, uma ciência, uma filosofia. Uma ciência porque a própria prova, a própria experiência vem provar uma teoria. Não é uma teoria que prova uma experiência. Há inúmeras situações e citações, inclusive a época em que a doutrina espírita foi revelada. O senhor William Crook, um cientista renomado da época, foi solicitado a sua presença para que analisasse os fenômenos e a revelação da doutrina espírita, com o intuito de provar que era uma ideia falsa. Ao contrário, que se deu, e assim foi de inúmeros cientistas, porque ele mesmo comprovou a veracidade dos fatos. E todos nós estamos aí tendo a era do espírito, por assim dizer, porque a gente percebe a relação que as pessoas têm, o perquirir na intimidade das pessoas quanto à existência espiritual. No mais, a maioria das religiões, mesmo fora do espiritismo, tem uma crença na alma, na imortalidade da alma. Só às vezes não tem uma crença direcionada ou entendimento direcionado conforme as próprias pesquisas e a própria ciência, que dentro dela mesmo nós podemos examinar com bastante tranquilidade a destinação do espírito e a sua relação com a vida da reencarnação, da vida na Terra, né? Do espírito reencarnado. Uma filosofia porque sempre que buscamos resposta para nós mesmos e a nossa relação para com o mundo, então nós temos aí uma maneira, uma doutrina filosófica dentro do sentido de analisar a própria doutrina. Uma religião porque ficou com a parte, todas as partes dos evangelhos em si, mais detidamente nas questões morais, porque tem a intenção de conduzir o homem a relembrar todos os ensinamentos do Cristo, a revivê-lo, a trazer com mais clareza o que o Cristo veio informar para nós, veio dizer para nós, e se abstém justamente nas questões moral. Ou então, vê e prevê a reforma moral do homem. É essa o pensamento religioso da doutrina espírita. Analisa com muita clareza o Evangelho e traz as revelações. Os senhores devem e as senhoras devem ter assistido o nosso quadro do Evangelho comentado, é belíssimo. Se deu uma oportunidade, independente da sua crença, de correr os olhos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que os amigos com certeza vão encontrar ali muitas explicações que a nossa alma há muito tempo tem se questionado. Mas nós queremos aqui conversar um pouquinho, e provavelmente vamos avançar até mesmo ao próximo programa, sobre nós, essa referência a nós, essa busca que nós temos sobre a nossa vida. Nós, na humanidade, enquanto homens, que falamos nesse sentido, em sentido da humanidade, não em sentido de diferenciação de sexual, feminino ou masculino, mas o homem como humanidade, nós carecemos hoje em dia de parar para refletir. Me peguei assistindo, vendo, até mesmo nós temos uma facilidade das redes sociais, de tudo mais, analisando certas situações que a própria doutrina nos
permite, dentro desta visão de ser que somos, buscar o entendimento de como se relaciona o homem, as criaturas, com relação ao outro, em relação ao mundo, no mundo, atendendo à proposta até mesmo que Jesus nos faz de sermos homens do mundo sem ser dele, ou seja, nos direcionarmos para nos espiritualizar, de entendermos as consequências dos nossos próprios atos. E aí nós vimos em algumas colocações e analisarmos, por exemplo, o homem em relação à própria natureza, o quanto tem feito, o quanto tem produzido o mal. Embora nós tenhamos a ciência que há muitas criaturas boas produzindo bem, mas ainda há muita insânia de nossa parte produzindo mal. O desrespeito com a própria natureza, a desonestidade que muitas vezes se coloca, a própria corrupção que se permite. E nós aqui não estamos falando do âmbito político, estamos falando de nós. Nós corrompemos as pessoas, os nossos filhos, comprando, sendo que nós deveríamos proporcionar a educação, não a compra de algo que desejamos ou que concorre para com o dever dele de colaborar na família ou na própria sociedade. Nós vimos com muito sentimento, por exemplo, uma ONG que reportava, trazia uma manchete de um animal, de um pequeno cão, com as orelhas tão baixas, com um olhar tão tristonho, tão magro, tão triste. E ali relatava aquela ONG, que uma corrente enorme no pescoço daquela pequena criatura, que é uma vida proporcionada para que se relacione esse mundo, né? Este mundo que se relaciona conosco, que está mais próximo da gente. Então ali estava um animal que findava o seu ciclo de vida com 17 anos de idade, num pequeno toco de corrente. E a gente se perguntou, meu Deus, até quando nós não vamos ter consciência da vida? Até quando o nosso desrespeito com a própria natureza, com os recursos que nós extraímos sem equilíbrio, né? Que a própria natureza nos devolve inúmeras situações, porque nós somos os causadores desses desastres. Até quando que nós vamos ter essa falta de sentimento, esta falta de sensibilidade, este convite que nos faz o Mestre para sermos pessoas de bem, para respeitarmos a vida em todas as suas formas, para enxergarmos a beleza do nosso planeta, da nossa casa chamada Terra, em que Deus nos permite estar aqui para estagiar um aperfeiçoamento. E aí nós olhamos o sofrimento da Terra, o sofrimento do homem, e nós vamos ter que entender que tudo isso é produzido pela nossa insânia, pela falta de olhar, de responsabilidade, pela falta que nós temos muitas vezes de parar para refletir nessa destinação da alma. O que estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Por que que o Espírito estageia na Terra? Qual é essa proposta? Por que sofro? Qual é a minha proposta? Mas eu tenho que chegar à conclusão que proporciona o sofrimento. Eu tenho que chegar à conclusão que a humanidade precisa caminhar muito para se sensibilizar, para deixar de ser tão egoísta, de reter as coisas no sentido apenas para satisfazer a si mesmo, prejudicando inúmeras pessoas. Muitas vezes, por exemplo, falávamos do reino animal, né? Os pássaros silvestres, a própria natureza, os animais que não deveriam ser retirados desta natureza, que deveriam ser respeitados, e pelo um bel prazer chamado orgulho, nós aprisionamos para a satisfação apenas do nosso olhar. Porque tem, porque possui,
porque dispõe daquela vida como se aquela vida não tivesse nenhuma sensibilidade e não tivesse nenhuma importância. Então nós carecemos parar para pensar na proposta filosófica da vida, inserindo o Evangelho na nossa conduta. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Estaremos mais uma vez com os nossos comentários. Esperamos juntos poder refletir por um mundo melhor. Muito obrigada. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. No programa anterior, eu fiz comentários sobre a importância da educação mediúnica. Até relembrei o caso do padre de Paranaguá, que se aventurou a sair voando por centenas de bexigas ou balões de festas e terminou sendo encontrado morto tempo depois lá no oceano, perto do Rio de Janeiro. Enfatizei que o despreparo do padre foi o seu adversário maior. Fiz paralelo com alguém que se aventure pelo campo do desenvolvimento da mediunidade, sem preparo, pode vir sofrer consequências de seu despreparo e, de certa forma, insensatez. Destaquei que a educação mediúnica, mediante aprofundado estudo e boa orientação sistemática e prática, é o ponto principal. Por que o resto decorre tudo isso? Né? Na verdade, se você se prepare e tem uma prática bem orientada, as coisas correrão naturalmente. O que é a educação mediúnica? Educar a mediunidade é discipliná-la para que as intermediações de espírito se deem com equilíbrio, com segurança e com confiabilidade. O médium deve, em primeiro lugar, conhecer-se nessa nova área. Ele pode, veja bem, ele pode saber tudo sobre suas habilidades cognitivas e manuais, bem como suas limitações em muitos campos da atividade humana, mas pode ser nulo nesse conhecimento que tem de si mesmo no campo espiritual. Um fato importante para o candidato a médium é entender o contexto histórico da mediunidade para se situar no tempo e espaço, para que ele compreenda onde é que ele está, como é que as coisas evoluíram, como é que foram os pioneiros, possa entender o processo. Conhecer também as diferentes naturezas e classes da faculdade mediúnica e suas nuances é vital para o seu aprendizado e crescimento nessa área. Conhecer os mecanismos pelos quais os espíritos atuam nos fenômenos de diferentes naturezas e tipos. Se ele não souber disso, fica difícil. Aprofundar-se no conhecimento de experiências de outros médiuns, através das obras básicas, que são as obras de Kardec, as complementares clássicas de autores contemporâneos, de qualidade, e também dos autores espirituais de renome e de respeito. Por exemplo, Allan Kardec, já citamos, as complementares clássicas Leon Denis, o francês Gabriel Delane, o italiano Ernesto Bosano, o brasileiro Herculano Pires, o outro grande Carlos Embaçaí, Hermídio de Miranda, sem sombra de dúvidas, Sueli Caldas Schubert, Luiz Gonzaga Pinheiro e outros. São leituras mais do que necessárias. Dos autores espirituais importantes, não dá para esquecer, jamais, de Emmanuel, André Luiz, Charles, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros. Então vejo que já existe um fato material para a literatura no campo da mediunidade para esse aprendizado. Vou fazer um paralelo. Um estudante de química, ele pode ter todo o conhecimento máximo que possa alcançar no campo da teoria, mas se ele precisa colocá-lo em prática no laboratório. Se ele nunca fez isso na manipulação, com certeza ele vai cometer alguns equívocos, vai produzir alguns fenômenos, às vezes inusitados. Então ele tem que trabalhar não só no campo da teoria, ele tem que fazer as experiências práticas, medir e assim por diante. Outro paralelo, com relação à hidrologia, por exemplo, não se pode precisar nada. As pessoas têm que construir um modelo
reduzido das usinas para ver como é que funciona. Você pode ter todo o cálculo teórico, mas você não é imprevisível. Você tem que fazer um modelo de barragem, usina, assim, coisa que trabalha com os fluidos no campo da hidrologia. Isso também se dá, hoje está na modernidade, né, a gastronomia, no laboratório da cozinha. Para o seu praticante, né, que nunca cortou cebola, quando vai fazer pela primeira vez, por certo vai chorar bastante, né, e vai derramar algumas gotas de sangue, quem sabe, até que ele aprenda a cortar, tomar cuidado, saber como manipula. Assim, se dá na educação mediúnica, né? As primeiras lições para um aprendizado disciplinado são os exercícios de concentração e meditação. Por que aprender isso? O cara quer chegar lá e receber entidade espiritual. Veja bem, uma reunião mediúnica exige um tempo longo de foco na reunião. Para isso, o candidato deve fazer exercícios de concentração, justamente para ficar no foco do objetivo da reunião. Se ele não trabalha isso, ele se perde. A mente viaja para cá, viaja para lá, ele se distrai, um ruído qualquer atrapalha, ele sai do foco. Então ele tem que trabalhar inicialmente esse aprendizado. Ele precisa também aprender a quietar a mente, para que pensamentos próprios não interfiram na concentração, de modo que possa intermediar as comunicações com a máxima isenção de suas ideias e julgamentos, ser de fato um médium fiel àquilo que está sendo transmitido. Sua mente precisa, então, a do médium, estar vazia. Nessa vertente de esvaziar a mente, os exercícios de meditação ajudam o médium a quietar a sua mente, né? Da mesma forma, não basta ler tudo sobre concentração e sobre as múltiplas interpretações que se dá à meditação. Ele precisa ir ao experimento. Eu falo múltipla interpretação porque a palavra meditar, em português, ela é complicada. Porque quando eu digo estou meditando, a pessoa te pergunta, meditando em quê? Meditar não é meditar em nada, né? É um esvaziamento, é fazer uma introspecção, é limpar a mente. Então tem vários autores, é complicado. Mas ele precisa aprender a quietar-se. Veja que nem um músico adquire virtuosidade com uma única lição, né? O indivíduo precisa repetir muito para ter a habilidade. Você veja um tocador de piano, né, de alta categoria, quantos anos e anos de estudo começa na sua fase de infância, muitas vezes vai, até adquirir aquela habilidade fantástica. Pode ser que ele tenha toda a capacidade potencial latente, mas se não trabalhar muito, não consegue aquele desempenho. Existe um conceito que é universal, né, que diz o seguinte: para que um indivíduo fique bom numa prática, ele precisa repetir no mínimo 10.000 horas essa prática. Naturalmente que tem que repetir corretamente, porque ele pode estar repetindo errado e aprender a fazer errado muito bem, né? Mas uma boa prática, ele precisa repetir no mínimo 10.000 horas em cima disso. Então vejo que é muito trabalho. Ou seja, estudo, exercício, continuação, né, permanente, são fatores para alcance de bons resultados. Desse modo, os programas de estudo e educação da mediunidade, eles são programas muito longos, extensos. Tem pessoas que querem sentar numa semana, num mês ali, pegar toda a informação e sair praticando. Quanto tempo ele consegue fazer isso? O que ele vai aprender? Ele vai ter surpresas no processo. Uma vez um dirigente da Casa Espírita que eu participo, lá nos anos 90, né, estava uma discussão se o programa devia ser mais curto, mais longo e tal. Digo para ele, chega assim, ele disse assim, escuta, para que pressa em formar médium? Médium se forma a vida inteira. Aquilo deu assim uma serenidade, né? O pessoal parou, pensou, e de fato, é a vida inteira. Então não tem pressa. Tem um currículo mínimo, sim. Na educação mediúnica, o candidato precisa aprender a interpretar as sensações pela natureza das vibrações que sente, pelas imagens e pensamentos que lhe chegam. Os exercícios dessa natureza lhe ajudam a saber com quem está lidando. É óbvio que as comparações que ele faz, ele tem que fazê-las com o seu próprio padrão vibratório, com as suas vibrações, melhores ou piores que a sua. Tudo se aprende com experimentação sistematizada.
O autodidata pode adquirir um bom nível de conhecimento teórico, mas a atuação no grupo é muito melhor, que enriquece bastante, né? Médio, educado e disciplinado, ele tem controle da sua mediunidade. E ao manter a vigilância, ele está sempre seguro, né, de que não será ludibriado, não será enganado, nem manipulado. Ninguém vai apertar os botõezinhos dele mesmo. Ele que vai atuar nesse sentido. Então, a educação mediúnica, de fato, é algo muito importante. Eu quero que você pense sobre isso, né, porque é importante se você tem interesse nesse campo. Por hoje ficamos por aqui. Eu recomendo que você fique ligado sempre no programa, todas as semanas, porque é uma escolha saudável para o teu próprio crescimento espiritual. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. No programa anterior, fizemos o questionamento Você sabia? E ficamos para o próximo capítulo trazermos mais algumas questões sobre Você sabia e explicar por que a importância de saber aprofundar as questões da vida de forma a sabermos as respostas e podermos, com isso, conduzir melhor as nossas vidas. Fechamos o programa anterior mostrando o quanto a doutrina dos espíritos é consoladora. E em sendo consoladora, por várias razões, por nos trazer profundidades e respostas sobre a vida, ela se torna consoladora. Mata, como Jesus já houvera feito, a ideia de inferno, que é assustadora. Mas na era da razão precisamos pensar, e ela nos convida à fé raciocinada. Allan Kardec nos convida a buscar respostas, que não aceitemos nada que a nossa razão não aceite. Então, por isso, por responder questões mais profundas sobre a vida, ela se torna altamente consoladora. Mas até mesmo por entender e interpretar de que o único destino que encontramos enquanto espíritos que somos é que chegaremos à perfeição. Portanto, ela é consoladora. E não poderia ser diferente se nós interpretássemos que Deus pune e castiga. Você sabia que Deus não pune e não castiga? Um pai que ama não pune e não castiga seus filhos. Eu tenho um amigo que diz que falar que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Mas então, como podemos entender os nossos fracassos, as nossas falhas? Você sabia que a doutrina dos Espíritos vai nos trazer esclarecimento quanto à relação de nós, seus filhos, com o nosso Pai? E Deus, como um Pai amoroso e bom que é, ao fracassarmos, Ele oferece novas oportunidades a seus filhos para que possamos recuperar o tempo perdido, reparar os erros que praticamos, buscarmos a corrigir o caminho equivocado que trilhamos em relação à lei de Deus. Portanto, aos filhos reprovantes, Deus oferece novas oportunidades. E estas novas oportunidades é que nós podemos entender o perdão de Deus. Não dá para entender o perdão de Deus apagando simplesmente os nossos erros. Mas fica mais compreensível e mais lógico e mais de acordo com a bondade divina, Deus oferecendo novas oportunidades a seus filhos. Este é o perdão de Deus. Errou, fracassou, reprovou, volta para a escola. E a Terra passa a ter o papel de uma escola para os filhos de Deus. Até que nós venhamos a atingir a perfeição, o doutorado, até que deixemos brilhar a nossa luz. Portanto, Deus oferece novas oportunidades. Para compreender estas novas oportunidades, temos que refletir um pouquinho mais sobre outra questão: reencarnação. A reencarnação é a rematrícula na escola. Fracassou, não completou seu curso ainda? Volta para a escola. Então, a reencarnação é a chave para entender as nossas diferenças. Você consegue interpretar, sem esta máxima, sem esta chave, as nossas diferenças? Aonde a bondade divina, ao vermos tantas diferenças no mundo, cada um nascendo com aparentes diferentes oportunidades, aparentes porque, na realidade, as diferenças estão pelos nossos diferentes caminhos trilhados. A doutrina dos Espíritos não traz nada de novo. Ela vem reorganizar aquilo que já se sabia. Reencarnação, por exemplo, os povos antigos tinham esse conceito. Se você ainda não estudou
sobre os povos antigos, dê uma olhadinha. Todos eles tinham o conceito da reencarnação. De uma forma ou de outra, a doutrina espírita vem mostrar, com auxílio dos espíritos, como é este processo de reencarnação. Isto implica numa outra questão, a imortalidade. Você sabia que somos imortais? Portanto, como seres imortais que somos, temos que buscar a compreensão sobre esta imortalidade. Mas se você sabia que é imortal, como é que você vive? Como mortal ou como imortal? Você investe no seu futuro como um ser imortal ou investe como um ser mortal? Você investe mais nas coisas que ficam aqui, que são passageiras, ou você investe no seu futuro, naquilo que você leva com você como ser imortal que é? As suas aflições, quando você compreende a imortalidade, a oportunidade da reencarnação, suas aflições diminuem, mesmo continuando as mesmas aflições, os mesmos embates, os mesmos desafios, mas eles diminuem porque você olha por um outro prisma. 70 anos não representa nada na imortalidade. Portanto, como sendo seres imortais, e este é um dos postulados da doutrina espírita, um dos fundamentos da doutrina espírita, que ela vem a aprofundar a compreensão, possibilita-nos, portanto, este consolo e minimizarmos, sem a solução ainda, minimizarmos os nossos conflitos. Aí sim, buscarmos a solução, a compreensão e o entendimento sobre eles. Jesus nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. Você sabia que a doutrina dos Espíritos vem esclarecer que todos esses globos pendurados no céu, esses orbes, circulando bilhões deles nas diversas galáxias, são habitados? Responde os Espíritos que são habitados, porque Deus não criaria nada inútil. Percebe que, respondendo essas questões, você começa a aprofundar a compreensão sobre a vida, sobre a obra, sobre Deus. E isto é de fundamental importância. Então, a doutrina dos Espíritos compreende, além da pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina dos Espíritos também nos apresenta que tudo na obra divina progride. Nós progredimos, os globos progridem, tudo, absolutamente toda a obra divina está pautada no progresso. Então, se você assistiu o nosso programa anterior, e se não assistiu, você o encontrará no YouTube. Espiritismo em Palavras Simples. Encontrará o nosso programa anterior, aonde nós questionamos uma série de questões que são postulados e bases da doutrina espírita e de fundamental importância para a compreensão e, com isto, definir os melhores rumos em nossas vidas. Quando você ouve que tratamos, alguns dizem, para defender não sei de quê, seus pensamentos religiosos, e se precisam atacar outros pensamentos religiosos, é porque não tem segurança nos seus próprios. Mas quando dizem que a doutrina do Espírito está consorciada com o demônio e você aceita sem refletir esta questão, sem buscar a compreensão, sem verificar, você está num palavreado bem comum, bem popular. Você está a pagar mico. Porque se nós, nas casas espíritas, tratássemos do demônio, Deus poderia estar ali? Nós estaríamos tratando do Evangelho de Jesus? Deus seria fundamento da doutrina espírita? Jesus seria mestre, modelo e guia? Então, antes de você aceitar estas questões tratadas, às vezes, de forma irresponsável, você deve buscar a sua própria compreensão, aprofundando o conhecimento. Então, quando você aceita esta questão, os espíritas tratam com o demônio, é coisa do demônio. Eu quero pensar que o demônio está dando tiro no próprio pé, porque ele nos convida à caridade. Será que isso está de acordo com a ideia equivocada de demônio? E para os espíritas, o demônio não existe. O demônio é aquele ser que habita em nós pelas nossas imperfeições. À medida em que nós vamos caminhando na direção do amor, na direção da prática do Evangelho de Jesus, esta condição perturbada que vivemos deixa de existir. Portanto, na doutrina dos Espíritos, a caridade é o caminho. E isto não pode ser coisa do demônio. Se você não sabia destas questões que temos tratado no programa de hoje e no programa anterior, procure informar-se.
Por preconceito ou por ignorância, poderá estar perdendo a oportunidade de compreender a vida com mais profundidade. E quando você compreende a vida com mais profundidade, quando você busca questões espirituais, a compreensão sobre você mesmo, que é um ser espiritual, sobre a humanidade, que são seres espirituais, ocupando temporariamente um corpo, você começa a definir objetivos mais precisos sobre a vida, começa a compreender com mais precisão suas dores, suas perturbações, suas experiências. Claro que Jesus já nos diz, a cada um segundo as suas obras. Ao compreender, poderá então enfrentar as questões com mais sabedoria, com mais segurança, com mais confiança e com mais paz interior. Para conhecer uma doutrina altamente consoladora, você com certeza encontrará este consolo e esta profundidade estudando a doutrina dos espíritos. 158 anos, é jovem e com recursos incalculáveis. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Recentemente, uma querida e dedicada companheira do Espiritismo, muito atuante em nosso movimento, chegou próximo de nós após uma palestra e colocou uma questão bastante interessante, porque ela me afirmava que, como ela ficara sabendo no ambiente religioso de onde ela estivera durante muitos anos, que a providência divina fazia determinadas concessões que ela agora tinha dificuldade para entender, segundo os ensinamentos espíritas. Nós tivemos a preocupação imediata de louvar o esforço das nossas correligionárias, das religiões irmãs, na preocupação de mostrar que a providência divina é, acima de tudo, a manifestação do poder de Deus. Mas, na visão teológica desses movimentos, a providência é uma espécie de medida cautelar, ou seja, um ato preventivo em que as pessoas recebem as benesses dos céus para não errar, para não sofrer e tantas outras coisas mais. O Espiritismo, obviamente, nos mostra que esse poder existe realmente e que a providência divina, ela é uma realidade, mas que deva ser entendida dentro de outros tipos de visões. Por quê? Porque Jesus não falou em providência, Jesus nos falou em misericórdia. Consequentemente, todos os grandes espíritos que escreveram pelas mediunidades diversas e mesmo com os escritos de Allan Kardec, fica claro que a misericórdia divina é uma coisa e a providência, como se entende teológica e dogmaticamente, é outra. Por quê? Porque, como dissemos, a providência ela antecipa proteções, diferentemente da misericórdia, como muito bem os benfeitores nos esclarecem, que postecipa. Ou seja, ao invés de ser uma medida cautelar, é uma medida de socorro que vem posteriormente quando ocorrem as nossas necessidades. Entendamos melhor, um exemplo simples. Quando nós entendemos errado a providência, imediatamente nos vem a falsa ideia de que quando estamos precisando de cuidados médicos, essa providência, em nome de Deus, vai colocar um médico à nossa disposição o dia inteiro, em todos os instantes, onde quer que nós estejamos. Isso acabaria até se transformando num incômodo. Isso violentaria o nosso livre-arbítrio, porque nós queremos socorro sim, mas não um acompanhante de minuto a minuto que nos cerceie a liberdade. O Espiritismo vem e nos mostra que essa providência existe, mas não nesse feitio, não com esse desenho, mas sim depois que a gente passa a necessitar. É como muito bem esclareceu Allan Kardec no capítulo 2 de A Gênese, quando ele diz que Deus não se manifesta do ponto de vista pessoal, porque Deus não é uma personalidade como nós concebemos. Deus administra o universo, o potencial da sua criação, através de leis eternas e imutáveis. Quando nós seguimos essas leis, nada nos acontece, pelo contrário, nós passamos a ser gratificados como resultado direto do respeito que nós damos a essas leis. Quando nós as violentamos, essas leis reagem, fazendo com que a gente viva as consequências negativas dos nossos atos.
é aquilo que em sânscrito os hindus chamavam de karma e que o Espiritismo hoje plenamente aceita e explica com mais profundidade. Um exemplo, nós sabemos que a eletricidade é um processo que é perene. A eletricidade é o que é uma força mecânica do universo. Se nós respeitarmos a eletricidade, nós vamos movimentar motores, nós vamos acender luzes, nós vamos fazer o movimento de aparelhos eletrotécnicos, de eletrônicos, em benefício nosso, de toda a sociedade. Mas se a gente achar que não deva ser assim e puser o dedo na tomada, nós vamos levar um choque. Por mais que a gente ore, por mais insistentemente que a gente peça, toda vez que a gente puser o dedo na tomada, nós vamos levar um choque. É exatamente isso que Kardec nos mostra, é isso que toda a doutrina espírita nos explica. O que nós temos que fazer é merecer as benesses das leis de Deus, é não violentá-las. Agora, a partir do momento que a gente incorre num erro qualquer, e isso é passível de nossas personalidades muito limitadas, todos nós somos candidatos ao erro, porque numa sociedade como a nossa somos permanentemente premidos. E quando a gente erra, então nós podemos nos socorrer. Aí a misericórdia vem e nos ajuda. Percebe a diferença? Na providência dogmática, a ajuda vem antes, sem que haja necessidade, o que torna até incômodo, violento o nosso direito de ser o que a gente quer ser. No caso em que o Espiritismo explica, a misericórdia, ela vem depois, mas vem depois que a gente se socorre através da prece, pedindo a Deus que nos ajude. Por isso que é essencial, minha querida irmã, a todos vocês que nos ouvem com muita atenção, com muito respeito, com muito carinho, que nós temos que ter pelo menos 3 entendimentos muito distintos dessas questões que envolvem a providência e a misericórdia. Primeiro, é a gente ter consciência do erro que a gente cometeu. Quando a gente tem consciência do erro que a gente cometeu, nós tendemos, pelo bem que buscamos, a nos arrepender. Aí vem o arrependimento. Óbvio, após o arrependimento, é preciso que a gente tenha merecimento, porque é assim que a lei nos socorre. Isso está estatuído pela vontade soberana e imutável de Deus. Nós temos que servir aos outros quando queremos ser servidos. Foi isso que Jesus nos ensinou e todos os grandes líderes da humanidade repetem constantemente. É como disse Francisco de Assis, se a gente quer ser amado, nós precisamos amar. Se a gente quer ser perdoado, nós precisamos perdoar. Então, a gente tem consciência do erro, a gente se arrepende, a gente procura ajudar no ambiente em que a gente se movimenta, na família, na sociedade, onde quer que a gente esteja, no campo religioso, nós podemos gerar muitos benefícios, independentemente do bem material. O ato de falar, de sorrir, de conversar, de apoiar, de semear esperança, isso gera merecimento. E aí, então, se conclui que, quando nós nos arrependemos dos erros que cometemos, quando nós recorremos a Deus com os merecimentos que nós possuímos, nós somos ajudados. Foi isso que Jesus nos disse quando lembrou muito claramente que na terra, quando um filho pede a um pai um pão, ele não dá uma pedra. Quando pede um peixe, ele não dá uma víbora, ele não dá uma cobra. E Jesus, então, nos chama a atenção para o fato de que Deus é um ser muito, mas muito superior em bondade, muito melhor em amor do que os nossos pais mundanos, nossos pais carnais. Consequentemente, Deus sempre reserva muita coisa para o nosso bem-estar, desde que a gente saiba, convenientemente, viver no arrependimento, na geração de merecimento e, acima de tudo, pedindo. Por isso é que ele insistiu, que nós temos que bater para se abrir. Nós temos que pedir para sermos atendidos, para que nós possamos obter. Por quê? Porque a espiritualidade superior nos mostra que os espíritos, por mais que nos amem, eles não invadem a nossa vida íntima, eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Porque se eles fizessem isso, eles vão nos incomodar, porque ninguém quer ter os seus direitos violados. Os nossos direitos são invioláveis. E quando então queremos ser ajudados, nós temos que mostrar a espiritualidade que nós queremos ser ajudados. E é através da prece, esse veículo de acesso à soberana bondade, à grandiosa misericórdia de Deus que a gente tem, é que então os benfeitores vêm e nos socorrem. Ah, você pediu em prece esse tipo de socorro, vamos ver o que a gente pode fazer. E temos que entender que nem sempre a resposta vem imediatamente. É o exemplo que nos dá Kardec
num de seus momentos em que ele escreve em suas obras, que quando alguém está no deserto, sedento, com extremas dificuldades e que precisa de água para sobreviver, ele ora, dizendo para Deus que errou por estar no lugar equivocado, que ele não deveria estar, ele se arrepende, ele tem uma vida pregressa de bondade. Resultado, ele não vai ter água materializada, os benfeitores não vão materializar, mas vão mostrar para ele o caminho correto que ele tem que andar naquele deserto para achar onde tem água, porque do contrário ele morreria à míngua. Então, minha querida irmã, a gente entende que, lamentavelmente, essas teologias confundem mais do que esclarecem. Vejam, nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, temos aproximadamente em torno de 100 páginas, de acordo com as mais diversas traduções. E para explicar essas 100 páginas que Jesus nos trouxe com absoluta simplicidade, nós temos nessa teologia do mundo centenas e centenas de livros, o que obviamente confunde o nosso raciocínio. Por isso é que Jesus disse que o Consolador, que é o Espiritismo, viria nos explicar com a simplicidade com que ele nos passou esses ensinamentos, tudo aquilo que ele nos disse que ficou esquecido, ou então foi confundido pela mente limitada do ser humano. Bom, olá. No programa anterior, nós estávamos discutindo rapidamente as questões sobre inteligência, já que vimos, de acordo com a doutrina dos Espíritos, que a inteligência é essa mola propulsora que nos faz avançar, que nos faz evoluir. É ela que proporciona a chance de sabermos entre o certo e o errado. E quando nós decidimos pelo certo, temos aí um outro tipo de avanço, que chamamos de progresso moral. Kardec pergunta aos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, o que é a moral? A resposta maravilhosa dos Espíritos é: moral é a regra de bem proceder, ou seja, de fazer o bem. Se a nossa inteligência, diante de um problema qualquer, nos acusa no sentido de que eu não sei exatamente se o que eu estou fazendo é certo ou errado, é exatamente essa inteligência que, quanto mais desenvolvida, baseado nas experiências do dia a dia, na instrução, nas leituras, na observação, na convivência humana, vai nos dando condições de termos vontade, força e propósito para decidir pelo certo, para decidir pelo bem proceder. E aí temos o progresso moral. Então não basta termos um aspecto de inteligência tão somente. O ser humano não é completo e pleno se ele é apenas inteligente. Mas quando ele faz uso dessa inteligência para melhorar os seus hábitos, decisões do dia a dia, hábitos, nós já falamos em programas anteriores, o conjunto de hábitos é exatamente a educação. A inteligência vem pela instrução e a moral vem pelos hábitos que nós colocamos em prática no dia a dia. Um vem de fora para dentro e o outro vem de dentro para fora. Quando nós aplicamos, quando nós, no dia a dia, nas convivências, nas decisões, optamos por fazer o certo, por fazer aquilo que causa o maior bem, o maior benefício às pessoas, estamos avançando moralmente. Portanto, o avanço moral fundamental, não só na visão espírita, na visão de Allan Kardec, mas isso está também baseado em uma série de filósofos. Aristóteles já dizia isso sobre o avanço intelectual e moral. Kant já falava sobre isso, filósofo, sobre pedagogia, do progresso intelectual e do progresso moral. A nossa proposta, portanto, é refletirmos exatamente sobre esse ponto. Toda a tua dor, todo o nosso desespero, todas as nossas dificuldades, devemos passá-la pelo crivo da razão, é o crivo da inteligência. E após passarmos pelo crivo da razão, o crivo da inteligência, nós vamos tentando entender com um novo livre-arbítrio, com uma nova liberdade que a inteligência nos dá, entre o que eu devo ou não fazer, o que é correto fazer. Isso vale em qualquer situação. Ao pegar um ônibus, vamos dar um bom dia à pessoa, estamos com um novo hábito, o hábito de nos interessarmos pela pessoa. Um gari de rua, quando paramos um pouquinho, alguns minutos, perguntamos um nome, que são pessoas quase sem nome na nossa sociedade, e trocamos uma meia dúzia de palavras e conversa, estamos criando um novo hábito, aqui de dentro para fora, uma iniciativa nossa, testando exatamente a nossa inteligência, colocando essa inteligência em prática, em ação. Numa figura de linguagem, é como se disséssemos que a inteligência, o conhecimento, a instrução, penetra-nos pela mente, pelo cérebro, a inteligência. Mas ela deve escorrer para o coração.
exatamente nesse sentido de que da inteligência vem o aspecto moral. E do coração escorrer para as mãos, que é exatamente um novo hábito que nós estamos empreendendo em nossas vidas. Amar fazendo, amar sentindo as pessoas, nos interessando pelas coisas, optando pelo correto, domando nossas más inclinações. Aliás, essa é a missão do verdadeiro espírita. Domar nossas inclinações, nos transformarmos moralmente. E os espíritos dão exatamente este caminho, este conhecimento. A instrução, o conhecimento, nos faz ampliar a visão sobre a vida. Assim, por exemplo, se estamos tomando um banho, nós vamos tomar um banho mais rápido, não por causa somente da conta de água ou da conta de luz. É o uso da inteligência. Mas nós estamos tomando um banho normal, de forma equilibrada, sem desperdiçar a água, pensando no mundo todo, que tem a água como um bem finito, durável, que deve ser cuidado. Essa consciência ampliada, essa nova educação, essa nova postura, é exatamente a sabedoria da inteligência sendo colocada em prática no desenvolvimento moral. Seremos pessoas melhores, uma sociedade melhor. Quanto mais inteligentes, mais essas inteligências todas colocadas em benefício do ser humano, em benefício do próprio e em benefício de nós mesmos. Feito o convite à instrução e ao amor, na assertiva do Espírito de verdade, na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo.